Vamos desmontar toda uma estratégia de Satanás, todo um plano maligno que o diabo desenvolveu nas trevas, especificamente para tentar atingir a igreja do Senhor, para tentar atingir o coração. Porque a palavra diz, no livro de Provérbios, capítulo 4, 23, tudo o que tem que guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede vida ou morte. O coração, a qual a Bíblia está falando, não é um músculo do tamanho de um punho fechado, é a nossa vida. É o nosso espírito. E tudo que tem que guardar, guarde no teu espírito, porque é dele aonde procede vida ou morte. Exatamente, eu vou, à luz da palavra de Deus, desmontar toda a estratégia ou todo o projeto elaborado pelo diabo para tentar parar você. Por que hoje? Porque hoje muitos dentro da igreja não desenvolvem a fé. Por que muitos hoje estão dentro das igrejas paralisados, mumificados, sem fé, sem coragem, sem luz, sem vontade para as coisas do Senhor? O que estará acontecendo com isso? Talvez você, que hoje não tem mais desejo de ler a Bíblia, você que não tem mais desejo de orar, você que hoje não sente mais a alegria da salvação, você que hoje está totalmente parado dentro de um templo, apenas com a aparência do que vive, mas espiritualmente está morto. Eu quero falar de uma semente da morte, uma semente devastadora, espalhada no meio da obra de Deus. A semente que mata silenciosamente. A semente imperceptível aos olhos humanos. Pasme o que eu vou falar. Talvez você vai se assustar. Ou talvez você vai pensar agora, esse pastor está pregando heresias. Não, amados. Esta palavra é especificamente para você que é pastor. Para você que é um presbítero, uma diaconisa, para você crente, para você servo de Deus, para você que está pregando a palavra de Deus. Não se espante o que eu vou falar, porque tudo que eu estarei falando agora, eu estou falando à luz da palavra de Deus. É um alerta para a igreja, é um alerta dos céus, é um alerta da palavra de Deus para você nos dias de hoje. Você sabia que o pecado é a única porta que dá legalidade para as estratégias do diabo ser implantado ou infiltrado na mente de um crente? Infelizmente hoje, Satanás adentrou dentro da igreja, ou dentro de um templo, ou no coração do crente. Ele semeou uma semente.
A palavra fala da parábola do semeador. O semeador que saiu a semear. Como Satanás, ele se transfigura como anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Satanás, ele é uma fotocópia. Ele é uma xerox do Espírito Santo. Ele é uma cópia de Jesus. Ele é imitador. Ele tenta imitar Jesus para enganar. Porque o mundo das trevas sabe que a única instituição que oferece uma ameaça para eles é a igreja do Senhor. Então ele monta uma estratégia para tentar frear, para tentar paralisar. É exatamente o que eu vou falar agora, é de uma semente. Infelizmente, essa semente que o diabo lançou no coração, no seio, no ápice da igreja, é uma semente espiritual. Pasme o que eu vou falar. É uma palavra direcionada à igreja. A igreja moderna. A igreja atual. Nunca a igreja de Cristo foi tão afetada, foi tão bombardeada como está sendo nos dias modernos. Você sabia que existe dentro da igreja muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores do evangelho, macumbeiros? Pastor, o senhor ficou louco? Como pode um pastor, um pregador do evangelho, um crente dentro da igreja ser macumbeiro? Olha, nós sabemos que existem muitos trabalhos de bruxaria. E esses trabalhos, eles são feitos, direcionados às entidades. São trabalhos que eu creio que você já viu quando passa nas encruzilhadas, né? Aqueles trabalhos de bruxaria. Aí muitas das vezes lá tem cabeça de boi, lá tem animais mortos, galinhas, cachaças, né? Charutos e tantas outras coisas que são arriadas numa encruzilhada. E aquilo ali, no mundo espiritual, tem um sentido devastador. Não é quando arreia-se um trabalho numa encruzilhada que o diabo, o espírito maligno, vai beber a cachaça, que o espírito maligno vai comer aquela carne que foi lá colocada junto com o trabalho, vai beber aquele sangue de animal que está lá fisicamente naquela encruzilhada. Não. Aquele trabalho tem um sentido espiritual. Quando uma pessoa arreia um trabalho numa encruzilhada, nada mais nada menos que no mundo espiritual ele está acionando as entidades malignas para que as entidades recebam aquele trabalho. Não que a entidade vai beber a cachaça, vai comer aquilo ali. Entidades malignas são seres espirituais e aquele trabalho é físico. Mas no mundo espiritual existe uma aliança. É quando o casamento, aliança. Isso aqui é um símbolo de quê? Um símbolo de fidelidade. É uma aliança, é um comprometimento. Então o trabalho, ele é uma aliança entre a pessoa e o mundo das trevas, a qual aqueles demônios recebem os trabalhos para ir na direção de atender aquele pedido. Isso é feito no mundo secular lá fora. E dentro da igreja, como que é feito esses trabalhos? Como é que os demônios são alimentados por um crente? Alimentado por um pastor, por um presbítero, por um pregador do evangelho? Pasme o que eu vou falar. A palavra diz, amada igreja, lá no livro de Mateus capítulo 6, 22, que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo tem luz. Mas se os nossos olhos forem maus, qual densas trevas será no coração? Pecado dos olhos. É exatamente isso o que eu quero falar neste momento. O pecado que é alimentado através dos olhos. Lembra que eu falei de uma semente? Exatamente essa semente, ela foi lançada no coração do homem.
Esta semente se chama a semente da prostituição. Essa semente chama a semente do adultério. Esta semente é espiritual. Esta semente no coração do homem, ou seja, do homem ou da mulher, ela causa um impacto de dentro para fora, desejos infames na questão da prostituição e na questão do adultério. E esta semente, ela vem provocando esses desejos para em um futuro próximo ela se materializar, mesmo porque essa semente é espiritual. Ninguém vê. Ela é espiritual. Ela está dentro do coração, apenas causando desejos. No livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 25 em diante, a palavra diz: quando olhar numa mulher, não deseje no seu coração. Isso quer dizer, se eu olhar numa mulher com maus intenções, ou a mulher olhar no homem com segundas intenções de desejos, eu já pequei contra Deus. No caso do solteiro, já prostituiu. No caso do casado, já adulterou. Isso quer dizer que quando eu olho numa mulher e eu atento no meu coração, é porque já foi provocado na minha mente, já foi processado na minha mente um filme. E eu, diante de Deus, eu já pequei. Eu já adulterei. Eu já prostituí. Então eu sou um prostituto. Mas eu estou dentro da igreja. Mas ainda não tive o contato físico. Fisicamente você não é um adúltero, você não é um prostituto. Fisicamente, mas espiritualmente você já é um adúltero. Você já é um prostituto, mesmo dentro da igreja. Mesmo em cima de um altar, pregando a palavra de Deus. Estão me compreendendo? Esta semente que está no coração, aonde se o homem olhar numa mulher e desejar no seu coração, já cometeu tal ato, aí você vai lá para Provérbios 6:25. Ao olhar para uma mulher, não atente para a sua formosura. Olha essas sementes. São 2 versículos, 2 passagens. Como elas se encaixam? Como se encaixam? No livro de Provérbios 5, Salomão teve 700 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. Então Salomão conhece bem de mulher. Olha o que escreve em Eclesiastes 7:26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Vem cá. Você, homem, seja pregador, seja presbítero, seja lá quem for. Se você tiver no coração essa semente, você sabe o que ela vai produzir? Olha o que Salomão diz: a olhar numa mulher, não deseje. Eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte. Não é que mulher é maldição. A Bíblia está repleta de passagens de mulheres virtuosas. Mas a Bíblia está falando de uma mulher que carrega um espírito de prostituição. E geralmente esses espíritos de prostituição, eles são seres espirituais. Eles precisam de um físico para se materializar. Eles precisam de um corpo para prostituir. Eles precisam de um corpo para adulterar. Exatamente como ele é um ser espiritual. E ele lança a semente espiritual no coração do homem. E ele interliga, conecta entre essa semente e as trevas. Essa semente, ela vai causar o desejo, naturalmente, os olhos, quando olhar numa mulher. Olha o que Salomão diz. Eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujos braços são para laçar o homem. Ei, homens, pregadores, quando você olha numa mulher, quais das partes da mulher que atrai os seus olhos? Você está entendendo o que eu estou falando? Existem partes nas mulheres que lhe prende.
mas ele prende concernente uma semente que está no teu coração, que está conectando com Satanás e provocando os desejos. Na sua mente já passou um filme. Já passou um filme. É esta semente que interliga Satanás. Então isso quer dizer que dentro da igreja, infelizmente, estão cheios de adúlteros, de prostitutos. E esta semente, ela ainda não se materializou. Simplesmente você está dando terra fértil para essa semente. E na hora que ela tiver uma terra fértil suficiente, ela vai germinar. Então, quando um pastor ou quando um crente ele cai no adultério, ele cai na prostituição, ele já caiu há muito tempo atrás. Simplesmente a semente vinha buscando uma terra fértil. E o contato físico se materializou a semente. Essa semente, ela produz um filme. Então, existem demônios que recebem oferendas, que recebem trabalhos com os olhos. Com os olhos. Se seus olhos forem mal, qual terrível é as trevas que está no teu coração. O fator de estar dentro da igreja, o fator de estar pregando o evangelho, o fator de estar louvando, tenha muito cuidado, que isso não é garantia para que você não seja um adúltero, uma adúltera, um prostituto e uma prostituta. Tudo hoje, o mundo em si hoje, gira em torno de drogas, de prostituição, e esta semente é uma das sementes que mais devasta a vida espiritual de um homem de Deus. Quando você ouve matérias, o pastor caiu, o presbítero, o irmão, a irmã caiu, simplesmente ali se materializou uma semente que já estava há muitos anos dentro dele. Talvez ainda quando ele chegou lá do mundo, trouxe essa semente e ele não conseguiu se libertar dessa semente. Essa semente andou lado a lado com ele. Talvez você, homem, está do lado da tua esposa. Mas quando você olha para determinadas mulheres, seus olhos vai cair lá em Provérbios 6:25. Está olhando a formosura. Os seus olhos vai cair lá em Mateus 5:25. Desejando o seu coração. E aí cai exatamente Eclesiastes 7:26. É isso que você quer? Cuidado, igreja. Eis a razão hoje de muitos estão mortos espiritualmente. Não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem produzir no Evangelho. Por quê, pastor? Porque esta semente tem enganado muitos dentro da igreja. Uma igreja apática, morta. Uma igreja que o Espírito Santo não age. Por conta dessa semente infernal. Essa semente. A palavra diz em Provérbios 6:32, aquele que adultera destrói a sua própria alma. Acorda. Se alerta. Talvez você, pregador, talvez você que está me ouvindo agora, faz parte desta lista. Esta semente é maligna. Esta semente é oculta. Esta semente é imperceptível aos olhos humanos. Simplesmente você sinta o efeito devastador que você, ao olhar numa mulher, você deseja no seu coração. Se você não tirar essa semente agora, se você não tirar essa semente hoje do teu coração, amanhã, esta semente vai encontrar uma terra fértil e vai se materializar. E o resultado disto é escândalo. É escândalo. E a palavra diz, ai daquele que vier os escândalos. Esta palavra, ela é específica para você, pregador do Evangelho, para você, crente, para você que está dentro da igreja, para você que faz parte de um grupo de louvor, você jovem,
Como está difícil de ser crente hoje. A cada dia, as mulheres estão expondo ou estão sendo uma vitrine do diabo dentro da própria igreja. As vestimentas de prostitutas, vestimentas que despertam os olhares daquele que tem semente do adultério. Cuidado você, mulher. Cuidado você, mulher, a tua beleza é para o teu marido. Guarda a tua beleza para o teu marido. Cada dia hoje, uma geração de crente devasta. Uma geração de crentes que estão fazendo da casa do Senhor uma prostituição, despertando a cada dia aquelas sementes malignas que estão no coração dos homens, a semente do desejo, da prostituição, do adultério, que está lá em Provérbios 6, 26 e Mateus 5, 25. Um dia, tu dará conta e prestará conta dessas almas que tu está matando. Cada dia mais está sendo difícil. O diabo está aproveitando esta brecha, esta janela que está aberta, a janela dos olhos maus, porque lá dentro tem trevas. Você dará conta de todas as almas que tu está matando. A casa de Deus é uma casa de reverência. O seu corpo, mulher, é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é templo do demônio. O seu corpo não é vitrine para essas trevas. Se comporta, mulheres. Se vista adequadamente. Porque essa semente que está no coração do homem é uma semente espiritual que o diabo lançou lá dentro. E só está esperando você, mulher, que é a terra fértil. Ou você, homem, que é a terra fértil para esta mulher também que tem a semente da prostituição, do adultério. Eis a razão porque que você ora e a tua oração não passa do teto. Porque tudo que você faz para dar certo dando errado, uma vida angustiada, uma vida amargurada, porque você não tem mais ouvido a voz de Deus por conta dessa semente que o diabo ligou dentro do teu coração. E esta semente conecta as pessoas com as trevas. Que Deus abençoe. Que esta mensagem seja para o despertamento de cada um de vocês. A palavra diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Muito cuidado. O fator de você pertencer a uma denominação, o fator de você pertencer a uma igreja, o fator de você ser pastor ou ser um líder religioso, isso não quer dizer nada. O problema está no coração. Provérbios 4, 23. Tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede vida ou morte. Que Deus abençoe. Guarde no seu coração esta mensagem. Você pode também estar nos visitando lá no YouTube, nosso canal Libertação Pastor Jailson, ou Rede Betel Paraíso do Sul. Esse que vos fala, Pastor Jailson, aqui da Igreja Batista Betel, Paraíso do Sul, Rua 37, 876. Receba esta palavra, guarda no teu coração, em nome de Jesus.